Olá, iniciando aqui nossa videoaula sobre arcadismo ou neoclassicismo, que é a outra forma como o arcadismo pode ser conhecido também. Surgiu no continente europeu no século XVIII, durante uma época de ascensão da burguesia. O que é ascensão? Ascender é quando você é pobre, você não tem dinheiro, e aí de repente vamos supor que você ganha na loteria. Você ascendeu, no sentido de subir, né? Com SC. Ascender só com C, aí é de riscar o fósforo. Mas burguês era aquele cara que não tinha dinheiro, ele não nasceu com dinheiro, a família dele não tinha dinheiro, mas ele trabalhou muito, batalhou muito, chegou até o patamar de ter dinheiro, de pertencer a uma classe alta. Então esse cara era chamado de burguês. E o burguês, a burguesinha, tinha valores sociais, políticos e religiosos próprios, diferentes da alta sociedade, daquele cara que tinha nascido em berço de ouro, né? Bom, essa escola literária, chamada de arcadismo, ela caracterizava-se pela valorização da vida bucólica. O que é vida bucólica? É a vida no campo. Vida de criação de porcos, de ovelhas, de cavalos, fazendas, sítios. Então, era a vida no campo, chamada de vida bucólica. E dos elementos da natureza. O nome originou-se de uma região grega chamada Arcádia, que é morada do deus Pan. Arcádia era uma cidade grega que era a base para o início do arcadismo. Então, o nome arcadismo vem disso aí, de Arcádia, dessa cidade. Bom, qual é o contexto histórico do arcadismo? Como no Brasil não existia uma Arcádia, como em Portugal existia uma cidade chamada Arcádia. Então, o arcadismo de Portugal era focado, centralizado nessa cidade chamada Arcádia, que era uma cidade de Portugal. No Brasil, a gente não tem uma cidade chamada Arcádia. E aí, a concentração do arcadismo brasileiro ficou principalmente na cidade de Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto, né? A cidade de Ouro Preto, antigamente era chamada de Vila Rica, e era lá que se concentrava a grande parte do arcadismo brasileiro. Essa cidade fica em Minas Gerais. Bom, um grupo de intelectuais que se destacou na obra literária e na prática política, com grande participação na Inconfidência Mineira, seu aparecimento teve relação direta com o grande crescimento urbano verificado nas cidades mineiras do século XVIII, cuja base econômica era a extração de ouro. Então, a cidade de Vila Rica, né, ou Ouro Preto, era a cidade berço dos grupos de intelectuais, onde se concentravam as principais ideias do arcadismo. Foi lá também que se iniciou a Inconfidência Mineira, não é isso? E esses artistas árcades, participaram de forma muito considerável dentro da Inconfidência Mineira, né? Seus pensamentos revolucionários fizeram parte desse movimento importante no Brasil. Bom, quais eram as características principais do arcadismo? Eu disse logo no início que a busca a palavra me fugiu. A admiração pela vida bucólica, pela vida do campo e pela natureza eram as características fortes do arcadismo, né? Então, trazendo umas 4 características para vocês, eu tenho a busca da simplicidade, ou seja, o indivíduo, quanto mais simples for, mas ele está alcançando um patamar ideal dentro do arcadismo, tá? Lembrando que a gente está falando de conceitos desse movimento literário. Bom, a imitação da natureza também fazia parte dessa característica. A imitação dos clássicos. O que são clássicos? Aqueles contos, textos, livros clássicos europeus que fizeram parte dessa obra também, e a ausência da subjetividade. O que é subjetividade? É você considerar o indivíduo como um ser próprio e individual, com suas opiniões, diferente dos outros indivíduos de uma mesma classe, por exemplo. Em uma sala de aula eu tenho 10 alunos. Cada um desses 10 alunos
Cada um deles é diferente do outro. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar. E o professor tem que fazer o equilíbrio disso aí, respeitando isso, né? Respeitando a subjetividade do aluno. No arcadismo, a gente não tem essa subjetividade. A gente precisa considerar o coletivo, o todo e não o individual. Então, por isso que a gente tem ausência de subjetividade como uma das características do arcadismo. Bom, na poesia lírico-amorosa, eu tenho, tematizando o amor do eu lírico, Pastor e sua amada, como em Marília de Dirceu, na poesia épica. Eu tenho a indígena e o europeu como personagens centrais, observando sua aproximação e convivência, como em Caramuru e Uruguai. E na poesia satírica, o que é poesia satírica? É aquela poesia de crítica, né? Aquela poesia de denúncia. Então, eu tenho aí também Cartas Chilenas, que é um livro que dentro desse tema central, que é a crítica, a poesia satírica, eu tenho a crítica à política, a crítica à sociedade, a forma como é feita a política na sociedade do século XVIII. Então, esses são os principais temas dentro do arcadismo, né? Poesia lírico-amorosa. Quando eu digo lírico, o pastor e sua amada não é pastor de igreja, é pastor de ovelha. Lembra a questão bucólica do campo? Então, poesia lírico-amorosa, poesia épica e poesia satírica são os três principais temas utilizados nas obras arcadistas, né? Tanto na poesia quanto na prosa, nos textos, né? Nos livros. Então, nós temos aí o início do arcadismo em Portugal, que foi de 1756 a 1825. E tenho também o início do arcadismo no Brasil, que foi em 1768 e culminou com o término em 1836, tá? Lembrando que antes do movimento arcadista, eu tinha um movimento barroco. Quando o movimento barroco foi finalizado, quando o movimento barroco foi terminado, deu-se início ao movimento arcadista. Quando o movimento arcadista foi finalizado, iniciou-se um movimento chamado movimento romântico, né? O romantismo. Depois do romantismo, a gente vai ter o modernismo. Então, cada movimento possui seu início, seu término, né? Seu início e seu fim. E aí a gente vai perceber, nós vamos intercalar os estudos dos movimentos literários com os estudos do artista, né? A gente viu Drummond, estudamos Drummond, e aí depois vocês vão perceber em qual desses movimentos Drummond se encaixa, de acordo com sua poesia, de acordo com sua forma de escrita. Vocês vão saber onde o movimento Drummond se encaixa. Eu acredito que já deu para perceber que Drummond não se encaixa no arcadismo, até porque ele não era nem nascido. E aí a gente vai ver depois, tá? Bom, a seguir eu vou apresentar para vocês características desse movimento. Então, a primeira característica é a imitação. O que é a imitação? Os arcades propunham um retorno aos moldes clássicos renascentistas, Petrarca, Camões e grego-latinos, Homero, Virgílio, esses são autores, tá? Esses que estão entre parênteses, Ovídio e outros, porque neles encontravam um modelo de simplicidade, a imaginação equilibrada pela razão e obediência a gêneros e formas literárias tradicionais. Os clássicos eram o freio, moderador das emoções, impedindo os excessos. Então, por que essa principal característica é chamada de imitação? Porque eles tentavam imitar, eles queriam imitar os moldes, eles queriam imitar a escrita de antigos autores, que são esses autores que estão aí em parênteses, Petrarca, Camões, Homero, Virgílio, Ovídio e outros. Por que eles queriam imitar? Porque eles achavam que as obras desses autores eram modelos de simplicidade.
Lembra que eu falei que uma das características principais do arcadismo era a admiração por tudo que é simples? Então, eles achavam que as obras desses autores eram obras de modelos de simplicidade e que esses modelos de simplicidade deveriam ser imitados para que o movimento tivesse força. Então, isso aí é a imitação. E qual foi o resultado da imitação? De tanto pensarem e quererem imitar esses modelos clássicos antigos, o que foi que aconteceu? Aconteceu a presença da mitologia grega, a linguagem simples de vocabulário fácil e períodos curtos, onde a comparação predomina sobre a metáfora, o que revela a reação à retórica barroca. Então, metáfora a gente viu isso quando a gente estava lendo um texto do livro, metáfora e onomatopeia. A metáfora é uma figura de linguagem que eu uso para exagerar. Por exemplo, uma pessoa que come muito, eu digo assim, ela come feito monstro. Isso é uma metáfora. O que revela a reação à retórica barroca, ou seja, eles estavam tentando fugir do movimento barroco. Lembra que eu disse que antes do arcadismo existia um movimento barroco? Então, bom, inutilia trucati, que significa corta o que é inútil. Isso é latim. Era um tema arcádico, ou seja, tudo que não é útil tem que ser cortado. É inútil? Corta. É desnecessário? Corta. Áurea mediocritas, mediocridade de áurea, determinando a simplicidade, o ideal de uma existência tranquila, sem excessos e associada a, cortou aí, mas é a natureza. Então, o simples continua aqui como foco, né? Uma existência tranquila, tudo que é ligado à natureza é tido como simples e é considerado importante pelo movimento arcadista. Bom, convencionalismo. Repetição e consequente desgaste dos temas muito explorados. Utilização de lugares comuns. Ovelhas, pastores, estrela d'alva, montes, claras fontes e etc. Então, o que é convencional? O que é convencional? É comum. Tal coisa é convenção, é comum, é convencional. Essa atitude é convencional aos professores, é comum aos professores. Essa atitude é convencional aos alunos, ela é comum aos alunos, determinada ação. Então, o que é convencionalismo? Tornar algo comum. Então, repetir e consequente desgaste de temas muito explorados, utilização de lugares comuns, ovelhas, pastores, estrelas. Esses temas virou-se convencionalismo, ou seja, repetiu-se tanto que acabou se desgastando e tornou-se comum. Não era mais algo diferente, não era mais algo novo, era algo extremamente comum ao autor, ao escritor, ao poeta, àquele indivíduo que vinha aqui trabalhando dentro do arcadismo, tá? Então, essa é a característica convencionalismo. Convencionou-se de tal forma que tornou-se comum, tornou-se sem novidades. Tá aí a última característica, eu acho que é a última, nós temos, a idealização do amor e da mulher. O amor é a fonte de prazer, tranquilo e não passional. E a mulher, ela passa a ser um objeto a ser idealizado. Então, a mulher, ela tinha um determinado, no século XVIII, né? Ela tinha um determinado comportamento e esse comportamento, ele era idealizado como um comportamento típico de uma mulher. Uma mulher não falava alto, uma mulher não respondia ao marido ou ao pai. Ela tinha esse homem, né? Ou o marido ou o pai, que era quem determinava a vida de uma mulher. Ela passava a vida toda sendo obediente ao pai, fazendo tudo aquilo que o pai escolhia com quem ela ia se casar. E depois que ela se casasse, ela devia toda a obediência ao seu marido. Esse era o ideal de uma mulher perfeita. Uma mulher não trabalhava, obviamente, vivia para o lar, para a educação dos filhos.
E uma mulher perfeita, uma mulher ideal, era uma mulher calada, quieta, não precisava ser inteligente, até porque ninguém ia deixar ela falar, a ponto dela mostrar o quão inteligente ela era. Então, essa é a idealização da mulher, do amor e da mulher. Então, a mulher, ela não tinha muita voz e muita vez no arcadismo. Ela tinha essa idealização.